Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Esse é o programa Vida em Movimento e eu sou a Nirley Crespi. Pessoal, como eu prometi, nós estamos dando início, então, agora oficialmente, a nossa série Mulheragem. E hoje, gente, nós vamos estar conversando e compartilhando, conversando, participando aí com vocês. Vamos falar sobre política, não sobre políticos, não sobre partidos, mas sobre política, tá? Então, o que é falar sobre política, né? Falar sobre política, primeiro é entender o que é política, né? Senão, como é que a gente vai poder falar sobre política se a gente não entender o que isso quer dizer, né? Porque assim, todo mundo hoje fala de política, mas a maioria das pessoas não entende o que é política, né? Não entra no conceito disso, né? E eu acho que é importante a gente falar um pouquinho a respeito. Por quê? Porque nós vivemos política o tempo todo, gente. Mas como? Eu não sou político, eu detesto política. Imagina, nunca vou ser político. Ai, que horror! Né? Mas só que, gente, não é assim, não. Nós vivemos política o tempo inteirinho. Inteirinho. Porque a política, queira ou não queira, ela surge do quê? Dos relacionamentos, tá? Então, por exemplo, gente, quando nós tínhamos na série Relacionamentos, que nós fomos conversando, fomos entendendo um pouquinho do que se trata, né, os relacionamentos, como que isso funciona, como que isso ocorre no nosso dia a dia, na nossa vida. Quando a gente, então, olha para os relacionamentos, nós estamos olhando para como que a gente vai vivendo, né, como é a qualidade daquela forma de trocas que nós encontramos no nosso dia a dia e que nós aprendemos, né, dentro das nossas casas, quando a gente ainda é criança, e depois conforme a gente vai crescendo, e tudo isso vai influenciando na nossa vida de tal maneira que nós desenvolvemos, então, uma determinada qualidade de relacionamento, ok? Até aí tá tudo bem, porque nós já falamos bastante, já estudamos bastante sobre isso. Agora, na série Mulherar, né, nós vamos estar falando sobre tantos assuntos e vamos começar pelo assunto política. Então, por que nós vamos falar sobre política? Porque ela é, então, essa continuidade, tá? Então, nós vamos falar o quê? Fala pra mim aí, quem lembra dos tipos de política que a gente fala no dia a dia? Vamos lá. Vamos pensar juntos? Vamos pensar juntas, né? Porque a gente precisa ir buscar o que nas nossas referências de memória, que tipo de política, né? O que é política? Bom, vamos lá. Uma política que a gente sempre ouve aí é a política do corretamente, né? O que é corretamente político? Essa é uma das coisas que anda rolando por aí. Outra coisa que a gente também ouve desde criança, né, dentro das casas e tudo mais, é a política da boa vizinhança. O que é a política da boa vizinhança, né? E aí nós vamos, então, começar a aprofundar, nós vamos começar a entender, então, o que é essa tal dessa política, né? Opa, desculpe, no espirrinho. Espirra normal, né, gente? Todo mundo espirra na vida. Então, o que é a política da boa vizinhança, né? O que a gente busca dentro dessa história de política da boa vizinhança? Então, vamos entender. Política vem de polis, né? Polis, população, de pessoas, né? A política, ela vai ser, então, pensada, criada lá atrás, né? Entre os gregos, né, os filósofos, lá atrás, eles vão começar a falar, então, sobre a política, né, quando vai surgir o maior clássico chamado República.
E ali pensa-se o quê? Que nós tínhamos, então, o tal do clã, ou a tribo, e que depois se tornou um clã, né, porque ela amplia. E nós precisávamos, lá atrás, lá no nosso antepassado, nós precisávamos, então, de uma organização da sociedade. E para essa sociedade se organizar, era necessário que surgissem, então, algumas regras, né, para que esse convívio se desenvolvesse de uma forma melhor para a sobrevivência desse clã, para a sobrevivência, então, dessa turma que estava ali. Então, foi se percebendo o quê? Foi se percebendo que aqueles que estavam mais idosos, né, mais velhos, mais idosos, eles detinham, então, o conhecimento, e esse conhecimento ela ia sendo compartilhado com os mais novos. Então, a gente vai ver aí nas tribos os anciãos, né? Então, a reunião dos anciãos, sempre que necessário para tomar alguma resolução importante para aquela comunidade, tá? Bem, foi se percebendo que, se por um lado, né, a capacidade de caça ou até agrícola deles, a capacidade produtiva, né, havia decaído por um lado, por outro lado, eles, o próprio clã, a própria tribo percebeu que então esses anciãos, com aquele conhecimento, eles contribuíam para que esses jovens que estavam vindo ali, que iam tomando o lugar deles na cadeia produtiva, eles precisavam de treinamento, eles precisavam de orientação, eles precisavam de vamos dizer assim, eles precisavam aprender a aproveitar a experiência que esses anciãos haviam já adquirido e somar a elas aquelas novas estratégias, vamos dizer assim, que eles vinham então desenvolvendo. E somando-se, claro, o desenvolvimento da tecnologia que era possível naquele período. Cada período teve a sua tecnologia que foi sendo o que? Acrescida àquela anterior. Como assim? Bom, vamos pensar. Lá atrás, vamos imaginar que lá atrás, bem lá atrás, a forma de quebrar alguma coisa era pegando uma pedra e batendo em cima até quebrar. E com o desenvolvimento, né, foi se desenvolvendo ferramentas. Então, ao invés de você só bater com a pedra, se percebeu que se amarrasse a essa pedra um pedaço de madeira, né, um tronco, um galho de árvore, você teria mais mobilidade e mais espaço, né, para imprimir naquele, vamos dizer, naquele impacto mais força. Então, criou-se o quê? Criaram-se os machados, criaram-se os martelos, né? Então, veja que interessante, né? Aí, essa turminha que desenvolveu, já tinha desenvolvido isso, foi percebendo, então, que haviam outras formas de tecnologia e eles vão, então, unindo. Porque o primeiro que percebeu, né, que batendo com a pedra, ele conseguia abrir, por exemplo, um coco, né? Falando coco porque me veio o coco como primeiro exemplo, mas inúmeras outras formas, né? Então, quando ele percebe que ele consegue eficiência, ele abre aquele coco e aquilo contribui para ele e para a prole dele, o próximo que vem, que está usando aquilo, percebe que se então ele aumentar a força, né, na propulsão tal, que desenvolve o tal do machado, e assim vai desenvolvendo novas ferramentas, assim vai sendo mostrado, assim a necessidade de se desenvolvendo o quê? Uma organização para distribuição de cargos, né, e de ocupações, porque aquele que estava martelando coco ali o tempo todo, ele não daria conta de fazer a caça ao mesmo tempo, né? Mas outro percebeu que aquela clava ali também seria útil na caça, e isso vai gerando aquela complexidade
de contribuição. Vejam como isso é interessante, né? Muito bem. E lembrem-se, e agora, aliás, não só lembrem-se, eu faço convite a vocês, eu participei de uma live na outra semana com a Ana Maria Ulis, que está aí disponível também no YouTube, onde eu falei sobre o medo, né? O medo na história política da humanidade, né? O medo como um instrumento de domínio, de manipulação. Então, é legal, quem quiser assistir, eu falei bastante coisa, não vou estar repetindo aqui agora, porque não é esse o objetivo, mas resumidamente, trazendo para essa questão da política, né, como que ela se desenvolve, como é que ela surge, ela vai surgindo, então, em cima dessas necessidades, onde alguns passam a se tornar dominadores e os dominados. Só que assim, não adianta nada você ter um dominador se esses dominados, eles não reconhecem esse domínio, né? Também não adianta nada você ter lá um rebanho de dominados e eles ficarem degladiando entre eles, né? Porque você vai acabar o quê? Você vai acabar perdendo aquele rebanho. Ou mesmo, se surge uma doença nesse rebanho, o dominador ele vai precisar tomar providências para que esse clã, né, esses dominados sejam tratados para produzirem para ele. Agora, se você perde todo esse seu rebanho porque ele adoeceu, não adianta nada ele ser um dominador, porque ele também vai perder todo aquele patrimônio, né, entre aspas, que ele desenvolveu ali, tá? Então, surge a necessidade de se criar regras, de se distribuir tarefas, surgem as necessidades da política começar a acontecer. Vejam só que interessante. Então, a política ela vai surgir lá atrás, nos nossos primórdios, tá? A política, inicialmente, ela surge com esse objetivo de organização da sociedade, tá? Então, você vai pensar na política, se a gente pensar na política como um organizador da sociedade, a política é super, mega, hiper importante, tá? Porque você tem algumas organizações que são instintuais. Ai, como assim? Ai, que coisa mais estranha, caramba. Como que uma organização é instintual? É instintual. Por quê? Se você observar na natureza, eu sempre gosto de usar a natureza como uma referência. Então, vamos pensar, por exemplo, na matilha de cães. Na matilha de cães, você vai ter o dominador, o alfa, né? Tanto pode ser macho quanto fêmea, tanto faz. Ele vai ser aquele dominador que vai separar as brigas quando começam as brigas entre os cachorros da matilha. Se vocês observarem, vocês vão ver que isso é muito interessante. Você vai observar que quando as fêmeas dão cria, por exemplo, onde elas protegem, né, as crias, na matilha, os machos protegem essa prole também. E se você for estender não só dos cães, eu tô falando dos cães com os quais a gente convive, mas se você for observar a matilha de lobos, também é assim. Vejam que interessante, na matilha de lobos, os mais jovens vão à frente, tá? Quando eles estão se deslocando, né? Porque é uma matilha nômade, normalmente. Os mais jovens e fortes vão na frente. No meio ficam as fêmeas, os filhotes e os que já estão na meia-idade. E atrás, para trás, ficam os mais velhos. E aí vocês vão dizer, ah, mas ficam os mais velhos para ficar de presa para os outros? Não, é que eles vão, por terem mais experiência, eles vão observando para chamar a atenção da matilha quando necessário, quando eles percebem algum perigo, algum predador se aproximando, né? Então, essa questão
de distribuição de tarefas, ela é instintual, instintiva aos grupos, né, que vão se organizando nessa política. E aí os homens, claro, vão desenvolver outras estratégias, obviamente, né, os homens vão estar usando, então, a inteligência deles, né, e nossa, né, na verdade, porque nós fazemos parte, né, dos homens, então nós vamos passar a desenvolver estratégias de organização da própria sociedade. Bem, então o homem percebe que ele precisa, de alguma maneira, distribuir cargos, né, porque o homem percebe que ele precisa da agricultura, ele precisa da caça, ele precisa do desenvolvimento tecnológico, ele precisa do cuidado da saúde dessa prole, né, dessa população. Ele percebe que ele precisa de planejamento para desenvolvimento de novos espaços, porque, queira ou não queira, aquela população ela está crescendo na medida que tem os filhotes, né, que vão nascendo os filhos, e que vai uma população, então aí essa tribo, né, que já virou clã, que já é uma população já importante, ela precisa de captar recursos na natureza para que isso seja distribuído ali dentro, porque ele vai percebendo que ele precisa de locais de organização, né, âmbitos de organização para treinamento daquelas crianças que vão se tornar jovens, que vão ser os próximos caçadores, que serão os próximos agricultores, que serão os próximos cuidadores daqueles que estão doentes. Então vão surgindo naturalmente os papéis, vão surgindo naturalmente as funções e vão surgindo naturalmente as profissões, né? E elas surgem da onde? Elas surgem da necessidade dessa comunidade, tá? Desse aglomerado de pessoas que estão ali. Muito bem, então tá isso tudo ali, né? Compartilhado. E nesse compartilhamento de necessidades vão surgir, então, os dominadores, né? Aqueles que dominam, eles vão, então, dizer, olha, então, aqui, ó, esse pedaço, eles olham o território e eles dizem, bom, esse daqui, esse pedaço aqui vai ser, então, pra gente isolar aquelas pessoas do rebanho, né? Isolar as pessoas do rebanho para serem tratadas, cuidadas, porque a saúde delas está ameaçada. Claro que lá no início não tinha essa ideia de saúde e doença da forma como nós temos hoje, mas tinha a percepção de que aqueles estavam doentes e que aquela doença poderia afetar os outros integrantes, né, desse clã, e aí eles isolavam. Então vão surgindo os esboços, né, das primeiras clínicas, dos primeiros hospitais, claro que de forma rústica inicialmente, mas utilizando o quê? A sabedoria daqueles ou daquelas que perceberam, né, então, dos pajés, dos xamãs, cada um vai dar um nome, né, mas dos curandeiros daquele clã. Então vão surgir os parteiros, as parteiras, né, que vão auxiliar no nascimento das novas crianças, porque perceberam que o nascimento natural não era tão simples. Então uma fêmea ajudava a outra a fazer, né, o giro para a criança sair, nascer, né? Então vão surgir os curandeiros e as curandeiras que perceberam que com aquelas ervas e frutas e outros alimentos, né, conseguiam fazer com que aqueles que estavam ali esquisitos, adoentados, eles melhorassem, recuperassem o vigor. E ao mesmo, então, você já tem esse treino ali, aliás, esse local de assistência ali. Mas ao mesmo tempo, eles percebem o quê? Puxa, aquele curandeiro, ele vai morrer, aquela curandeira vai morrer, então aquele conhecimento vai se perder.
Então, eles começam a separar um espaço de treino, né? O que o pessoal falava, os magos ensinando a sua magia para poucos alunos, tal. O que era tal da magia, gente? Se não manipular a capacidade de manipulação dos elementos da natureza, né? Como? Manipulando o fogo, né? De tal maneira que ao invés de ele sair queimando toda a natureza, ele é mais ou menos controlado e aí ele passa a ser um elemento super importante, por exemplo, à noite, para aquecer a tribo, né, na forma de uma grande fogueira, ou ele passa a ser levado, né, na forma de brasa para dentro das tendas, né, para aquecer também. Aí ele passa a ser controlado para cozinhar alimentos, porque eles foram percebendo que pelas experimentações, eles foram percebendo que determinados alimentos, quando a água aquecia, aquilo ficava mais fácil de ser mastigado e deglutido. Então, surgem os alimentos cozidos, tá? Eles percebem que se eles fazem isso com folhas, eles percebem que eles conseguem fazer o que a gente chama de chá, né? Isso é importante para a recuperação da vitalidade, né? Vão surgindo os remédios. Então, eles fazem ali uma separação que é o início, né? O esboço das escolas, e que depois virão a se tornar faculdades. Então, são aqueles locais onde os mais experientes, aqueles que guardaram o conhecimento, né, que acumularam o conhecimento, vão estar transmitindo esse conhecimento para alguns alunos, né, para alguns adeptos, né, que antes eram os adeptos, os iniciados, né? E aí nós vamos ter então o setor agrícola, porque aquela prole, aquele pessoal todo precisava também se alimentar. E você vai então percebendo que a necessidade de uma organização do clã. E quando você percebe isso, então começam a surgir o que? É o nascimento da política. A política que olha para a comunidade, para esse grupo de pessoas e tem a intenção de otimizar e organizar os recursos que essa população tem para o bem comum. Vejam só, a política, na sua essência, ela tem um objetivo muito nobre. Ela tem um objetivo muito bonito. O objetivo é a organização e a distribuição de acordo com a aptidão de cada um, né? Inicialmente seria por livre escolha, né? A questão profissional de cada um, que tem o objetivo de contribuir com essa população, para o desenvolvimento saudável dessa população. Bacana, né, gente? É bonito quando a gente vê, quando a gente olha por esse lado, quando a gente percebe que lá na sua origem, que no início a política era algo assim que veio para contribuir, é algo que até, né, nasce como uma esperança de que, quem sabe, nessa nova consciência, né, nessa expansão de consciência, dessa transição planetária que nós vivemos hoje, a política volte às suas origens, não no sentido de retrocesso, mas no sentido de resgate, tá? Porque a política, quando ela olha para a comunidade e observa que, de fato, esse setor está mais carente do que esse setor, ela faz o que? Ela naturalmente redistribui os recursos que esse clã tem ali disponível para ele, que essa comunidade tem disponível para ela. Então, ela busca a otimização
dos recursos, ela busca a distribuição igualitária dos recursos. Igualitária no sentido não de... eu acho até que não é nem o melhor termo. Ela busca uma distribuição mais equilibrada. Eu acho que esse termo fica melhor. Uma distribuição equilibrada dos recursos. Ou seja, aqueles que estão adoentados, por exemplo, que precisam de mais recursos, de determinados alimentos, de determinadas vestimentas para aquecimento, de uma quantidade específica de água limpa para que possa fazer aquela higienização do local, ele vai ter essa prioridade em termos de alimentos, por exemplo, enquanto que outros que não têm tanta necessidade disso, mas têm a necessidade, por exemplo, do estudo, né? Então, ali vai se alocar os recursos para que esses que estão ali naquele processo de treinamento, de estudo, eles possam receber mais recursos voltados para o estudo. Aí você vai ter um outro setor de desenvolvimento do local. Bom, essa comunidade tá bacana, mas a captação dos dejetos, né, do esgoto, como é que tá? Então, você vai ter, assim, esse olhar e esse alocamento de recursos para que essa captação e tratamento e cuidado com isso tudo vá acontecendo de uma maneira mais eficiente. Ou seja, a política em si, ela tem essa função e esse objetivo. Aonde que se perdeu entre os homens esse objetivo? Pois é, né, pessoal? Vai se perder quando os dominadores passam a acreditar que eles são melhores ou eles são mais privilegiados do que essa grande população. E ele passa a acreditar que por isso, porque ele descobriu alguma coisa, ou porque ele berrando mais alto, ele intimidava os outros se submeteram a ele, e aí entra a questão que eu falei na live que eu participei do medo, ele passa a dominar pelo medo. E quando ele passa a dominar essa prole pelo medo, quando ele quer algo para ele, de ainda, né, aquilo que ele acha que ele merece mais do que o outro, então ele exerce esse domínio, digamos assim, tocando o terror, né, gente? Se você não me obedecer, eu te bato. Se você não me obedecer, eu te prendo. Se você não me obedecer e não me servir, eu te mato, eu queimo sua casa, eu expulso você da sua tenda, eu tomo os seus queridos, né, seus entes queridos de você, ou seja, eu te escravizo, eu escravizo sua mulher, seu marido, seus filhos. Ou seja, ele começa lá atrás, ele começa a desvirtuar e ele vai se afastando da política na sua origem. Ele vai então distorcendo essa questão da política. Esse conceito inicial da política. E aí vão surgindo as políticas transviadas, né? Então, a política da boa vizinhança é aquela, eu não vou falar nada pro meu vizinho, mesmo que eu esteja vendo que a coisa tá horrível, que ele tá sendo muito tirano ou tá tendo violência doméstica, eu não vou falar nada, porque depois ele vai ficar chateado comigo, né? Eu não vou falar nada pro meu vizinho porque ele tacou fogo no mato dentro do território dele e prejudicou o meu território e matou, minha criação, minhas galinhas, sei lá o quê, porque, ele vai ficar chateado comigo, depois ele pode brigar comigo e vai estragar minha casa, né, vai me ameaçar. Então, essa política da boa vizinhança, se por um lado ela propõe, né, que os vizinhos procurem
comunicação mais, digamos assim, agradável, ela tem, por outro lado, esse viés da omissão, né? Ou eu estou incomodado e eu não resolvo o ponto, eu empurro de barriga. E isso vão gerando o quê? Tensões. Isso vão gerando situações não muito agradáveis, né? Então vão surgindo situações de acúmulo de insatisfações. Até que chega o ponto que sai uma briga danada, né? É que nem cachorro quando começa a brigar. Eles se pegam ali, saem brigando, depois eles, no final da briga, estão todos lá machucados e tal. E você fala, pra que isso, né? Não poderia ter sido simplesmente compartilhado aquele ossinho que foi encontrado, ou aquele, sei lá, aquela presa, sei lá. A questão é que as políticas hoje, elas estão desvirtuadas no seu conceito inicial, tá? A política da boa vizinhança, muitas vezes hoje, pode ser interpretada como hipocrisia. Aí vão surgindo essas situações de perpetuação de desvios, né, de desvirtuamento desse conceito inicial. E isso, gente, é super mega importante. E o programa Mulherar, ele se propõe justamente a trazer essa reflexão, gente, e falar de vários assuntos para trazer a reflexão a respeito disso tudo, tá? Então, hoje, se nós temos políticos, que eu não vou entrar no mérito individual dessa questão, tá? E se nós temos partidos políticos que tomam para si privilégios, né? Que acreditam que são melhores do que os outros, que estão acima dos outros, isso surgiu aonde? Ali atrás, lá atrás, aonde se perde a conexão, onde se... não é que se perde a conexão, é que desvirtua, né, a proposição inicial da política. Então, quando a gente olha para os políticos, a gente fala, ai, que nojo dessa política. Não, essa qualificação de política é que chegou nesse ponto, aonde se perdeu o olhar para o bem comum, né, o bem da polis, né, o bem comum, e se voltou para os privilégios individualizados. Privilégios individualizados não é política. Privilégios individualizados é desequilíbrio. Privilégios individualizados desse gênero é politicagem, né? É desvirtuar aquele fim para o qual ela surgiu. Então, gente, vamos repensar essa questão da política. Vamos mulherar a política, né? Porque a mulher tem essa coisa gostosa, o homem tem essa coisa gostosa de poder chegar e olhar e cuidar desse clã, e cuidar. Vamos voltar a cuidar realmente uns dos outros. Porque no fundo, gente, no final das contas, somos todos um. Mas como somos todos um? Eu não sou igual a um pedófilo. Não. Não é. Não é mesmo. Esse pedófilo, esse assassino, esse político corrupto e etc. são pessoas que estão adoentadas, sim. Ah, mas eles são coitadinhos? Não, eles não são coitadinhos. Eles não são coitadinhos, nem são vítimas. Eles são pessoas que fizeram escolhas em cima da percepção deles, fizeram escolhas que geraram esse tipo de resultado, tá? E aí, como que a gente pode contribuir uns com os outros? Resgatando aquilo que é conveniente a todos, ao bem comum, tá? Resgatando o que é possível de ser resgatado
dentro da nossa percepção, né, de cada um vai perceber de uma maneira, o que é possível ser resgatado para contribuir com o meio, para que a gente consiga, de fato, nesse novo conceito, nessa nova consciência, nessa expansão de consciência, na verdade, porque a consciência, gente, no fundo, é a mesma, só que aí, hoje, a gente está olhando com o olho um pouquinho mais aberto, vamos dizer assim que o nosso óculos está um pouco melhor, ou que, vamos dizer que a gente fez aí uma correção de grau, ou de catarata, né, no nosso olhar, e a gente está conseguindo olhar para essa nossa vivência, para essa experiência chamada vida, de uma maneira mais ampla. Aí, ao invés de eu olhar só sob um ponto de vista, algo ou algum objeto, eu passo a olhar e a prestar atenção em mais de um ponto de vista. Eu passo a prestar atenção em 1, 2, 3 pontos de vista a respeito de uma mesma situação. Então, quando eu faço isso, eu amplio a minha percepção. Quando eu faço isso, eu amplio a minha consciência. Então, aquela minha consciência que era focada única e exclusivamente na terceira dimensão, né, que é o quê? Comprimento, largura e altura, ou seja, profundidade, ela vai se ampliando um pouco mais, porque além de eu olhar para esses 3, né, aspectos, por assim dizer, eu passo a olhar também ao seu arredor e vou percebendo que o invisível, que eu considerava invisível, ele já não é tão invisível assim, que era uma nuvem que hoje está se dispersando. Mas está se dispersando porque a nuvem foi embora ou porque eu dispersei essa nuvem da frente dos meus olhos? O que é ampliar a consciência? O que é mudar de dimensão? Né? Ter uma dimensão, como o pessoal vem falando, né? Agora nós estamos nessa nova era, a 5ª dimensão. O que é, senão, a gente ampliar essa capacidade de perceber que nós somos todos um, porque nós fomos criados, emanados da mesma origem, da mesma fonte, e seja lá o nome que você quiser atribuir a essa fonte, tanto faz, tanto faz. E quando a gente vai ampliando essa consciência, quando a gente vai percebendo que essa fonte, ela é muito mais inesgotável do que a gente possa sequer imaginar, e que ela tem uma potência muito maior do que a gente sequer consegue, né, criar a essa ideia, quando a gente entra nisso tudo, a gente vai percebendo que quando a gente olha para a comunidade, a gente realmente somos todos uns. Somos todos um. A manifestação dessa grande fonte que nos criou. Somos criaturas criadas à imagem e semelhança do nosso Criador em potência. Não a figura física, mas em potência. Por isso que na série Cocriação eu falei bastante sobre isso, né? Cocriação consciente, né? Na série Relacionamentos eu vim falando sobre as qualidades do relacionamento, por isso que na série Amar e Agradecer eu falo dessa percepção, dessa ampliação de percepção. E é por isso, gente, que mulherar é isso. Mulherar é botar isso tudo para funcionar. Mulherar é essa dinâmica, é essa alegria, é essa energia de vida. Vamos resgatar política. Vamos deixar de fazer política da boa vizinhança na hipocrisia e vamos fazer aquela política do, vamos conversar. Para que dominar? Né? Por que você
não pode dividir alguma coisa de boa, dividir seu conhecimento, sua alegria, seu olhar, seu acolhimento, sua boa palavra, tá? Então é isso, pessoal. Vamos mulherar. Vamos construir algo bem bacana, bem legal. Vamos resgatar essa capacidade que nós temos. Porque todos nós podemos. Eu posso, você pode. Eu garanto que todos nós podemos. Tá bom, pessoal? Vamos compartilhar esse vídeo, vamos compartilhar com as pessoas essa proposta de uma vida mais politicamente correta. Tá bom, pessoal? Quem tiver alguma coisa para conversar, mandem aí as suas sugestões. Hoje eu tô falando sobre política, porque teve uma pessoa assim que me mandou a sugestão, né, de falar sobre o que está acontecendo. Então, o que está acontecendo? Aos poucos a gente vai entrar nesse assunto outras vezes, tá? Mas eu preferi falar primeiro sobre política para entender o que é política, para depois a gente entender o que os políticos vêm fazendo, né? Então, essa distorção da política, tá bom? Pessoal, eu espero vocês na próxima terça-feira para a gente continuar com o nosso bate-papo do Mulherar e vamos aí desenvolver novas possibilidades, porque nós podemos. Namastê, uma ótima semana para vocês.